Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li no mês de fevereiro. Pra mim, fevereiro foi um mês que eu tava tentando entender a minha rotina de trabalho, de estudos também. E foi um mês que, pra mim, ao mesmo tempo em que passou rápido, também demorou pra passar. Não sei se fez sentido isso, mas sim, as duas coisas aconteceram em fevereiro. Então eu olho alguns livros e penso, nossa, eu li em fevereiro, parece que eu li há tanto tempo, sabe? E não, li no começo do mês. Sempre quando o mês termina, eu fico com aquele gostinho de, poxa, eu poderia ter lido mais, sabe? Mas esse mês, obviamente eu poderia ter lido mais, mas ao mesmo tempo foi o suficiente. Eu li 8 livros e eu gostei do meu saldo, gostei dos livros que eu li. E eu sinto que eu respeitei bem o meu tempo, porque esse mês eu não tava tão focada nas leituras, sabe? Eu tava exausta mentalmente. Mesmo assim, eu me forcei pra ler e eu consegui ler um bom saldo. Eu comecei o mês de fevereiro lendo Nunca Minta, da Freida McFadden. É a mesma autora de A Empregada, e esse aqui é o novo lançamento dela, que veio pela editora Record. E eu confesso que eu tava muito ansiosa pra ler, porque foi o meu primeiro contato com a autora, e eu sei que muita gente adora os livros dela. Então eu fiquei com aquela expectativa, ao mesmo tempo que eu fiquei com aquele receio também, por ser uma autora muito falada. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Adrienne Hale. Ela é uma psiquiatra famosa que publicou um livro que ficou 27 semanas nos mais vendidos, mas após esse lançamento ela some e ninguém sabe o que aconteceu com ela. 3 anos depois, a Tricia e o Ethan, eles estão em busca de uma casa para construir uma família e eles acabam indo para a mansão da Adrienne Hale, que está à venda. Numa nevasca, eles acabam ficando presos nessa casa e, obviamente, como um bom suspense, eles acabam vendo coisas, ouvindo coisas e descobrindo vários segredos sobre essa psiquiatra. Eu gosto de livros que trazem aspectos psicológicos dos personagens e quando eu vi que a Adrienne era psiquiatra, eu logo pensei que iria ter esse elemento, e de fato teve. Não se aprofundou tanto, mas ainda assim foi interessante observar isso. Eu acho que não é um livro excelente, até porque eu achei a escrita da Freida fluida, mas ao mesmo tempo bem simples em alguns aspectos, sabe? Não foi aquela escrita uau, aquele suspense que marcou a minha vida, mas ao mesmo tempo é um livro que eu indico para pessoas que querem iniciar no suspense. É um livro que deixa um mistério, mas ao mesmo tempo não toca em assuntos muito pesados, porque eu sei que tem suspenses que são mais sanguinários, que abordam sobre gatilhos fortíssimos. Esse livro não, então fica a minha recomendação. Depois de Nunca Minta, eu fui para um outro extremo. Eu li um romance que foi Inimizade Colorida, da Tatiane Biasi. Eu sinto que eu tô me afastando um pouco do gênero romance, principalmente livros que têm cenas mais 18, porque eu tô achando tudo muito mais do mesmo e as minhas últimas experiências não foram tão boas. Entretanto, a Tatiane Biasi é uma das minhas escritoras favoritas. Eu adoro a escrita, o tom que ela usa, muito irônico e que me faz rir bastante. Então, apesar de eu estar me afastando, ainda assim, ela, junto da Bruna Palazzo, são autoras que eu leio tudo. E como o título já diz, nesse livro a gente vai conhecer um casal que se odeia de muitos e muitos tempos. A protagonista, ela acabou de passar por um relacionamento abusivo e o mocinho é amigo do ex-abusivo dela. Então é por isso que eles se detestam tanto. Mas, obviamente, a química é mais forte, eles começam a se envolver e começam a ter uma inimizade colorida. Eu gostei bastante desse livro, ele tem um tom bem leve, ao mesmo tempo tem uns tons dramáticos que eu fico pensando, nossa, isso daqui não aconteceria na vida real, mas tudo bem, eu relevei. Eu gostei bastante, não é meu livro preferido da autora, mas ao mesmo tempo foi um livro que eu gostei de ter lido para passar o tempo. Li thriller, li romance e depois eu fui para um outro extremo, extremo mesmo. Eu li Sonetos, da Florbela Espanca, também um livro da Record. E como vocês podem imaginar pelo título, sim, é um livro de sonetos. Eu já tinha lido um livro da Florbela Espanca, que foi A Mensageira das Violetas, e eu tinha gostado bastante, então eu fiquei muito feliz quando a Record lançou esse livro aqui. Ele tá belíssimo.
E eu gostei muito desse livro. A Flor Bela Espanca, ela é uma voz da literatura portuguesa que há muito tempo ficou esquecida. Então eu tô achando muito importante esse movimento de falar sobre a Flor Bela Espanca, seus poemas, poesias e sonetos. E eu gostei muito desse livro aqui. A Flor Bela, ela tem um tom existencialista muito forte, na minha opinião. E ela também tem um tom romântico que impacta. Então, os seus sonetos são muito poéticos, intensos, apaixonados, melancólicos e também pseudobiográficos. Eu me identifiquei com as poesias, eu gostei de ter lido e conhecido mais sonetos dela, marquei algumas coisas aqui. E é um livro que eu recomendo para quem ama sonetos, para quem quer ler mais sonetos também, eu acho que é uma boa escolha, sabe? Fica aqui a minha recomendação. Depois eu li um livro muito bom, foi o meu livro favorito do mês de fevereiro, que foi Santo de Casa, do Stefano Volpe. Nesse livro a gente vai conhecer a história de 3 irmãos, o Alan, o Alex e a Bettina, e da sua mãe Ruth. Eles se reúnem para organizar o funeral de seu pai, Zé Maria, que morreu de uma morte trágica após ser mordido por um bicho. Ele é uma pessoa benquista pela cidade, mas ao mesmo tempo, para sua família, ele foi o autor de várias violências. Então a gente acompanha essa dualidade, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas lembram dele com carinho, de certa forma, a família lembra dele com violência e opressão. A gente vê bastante essa dualidade do luto, sabe? Sentir ou não sentir, amar ou não amar? Será que tem espaço para esses dois lugares também? Então, isso é bem interessante de analisar. O luto é um tema presente aqui, a gente vê todas as nuances do luto, todos os sentimentos, toda a tristeza, a mágoa, a felicidade e o alívio também em certo ponto. Amei tudo desse livro, como ele foi narrado, porque em algumas partes é narrado em segunda pessoa, então você fez isso, você fez aquilo, você fugiu, você foi embora. Isso me aproximou demais dos personagens. É um livro que eu recomendo, foi lançado recentemente pela Record e fica a minha indicação. Logo após, eu li Vou Te Contar, da Naomi Watts, que é um livro de não ficção. Vocês perceberam que eu li várias coisas diferentes esse mês, né? Thriller, romance, soneto, romance contemporâneo e agora não ficção. Em Vou Te Contar, Naomi vai falar sobre a menopausa, sobre o que não falam em relação à menopausa e também sobre as suas experiências. Ela descobriu cedo que estava passando pela menopausa e ela passou por várias questões pessoais, profissionais, e ela se viu sozinha em vários momentos e se viu também sem informações, percebendo que a gente não fala sobre isso. E de fato a gente não fala sobre. E o que me fez ter vontade de ler esse livro foi eu perceber que durante a minha graduação eu não aprendi sobre a menopausa, sobre as mudanças psicológicas, hormonais, corporais que as mulheres passam. E no meu consultório eu atendo mulheres de várias idades, mulheres que inclusive estão passando ou que já passaram pela menopausa. E não é incomum essa demanda vir. Percebi que eu preciso entender mais sobre, porque a gente vê na faculdade sobre o período da infância, depois adolescência, período adulto, depois a velhice, mas a transição da menopausa a gente não vê. Foi um livro bem importante, eu acho que aqui ela reúne relatos pessoais, mas também relatos de profissionais que trabalham com isso, pesquisas, o que fazer, ela dá algumas dicas também e eu achei bem precioso tudo isso. Obviamente, como em qualquer livro de não ficção, a gente não pode adotar tudo que ela fala como uma verdade. Então ela fala sobre reposição hormonal, ela fala bastante sobre isso, inclusive, e fica o meu adendo, que por mais que ela indique, por mais que mudou a vida dela, ainda assim é importante a gente sempre consultar um especialista para saber se o tratamento que ela fez condiz para a nossa realidade, né? Então não vamos adotar tudo como uma verdade, mas ao mesmo tempo eu achei bem importante ela trazer esses dados e falar sobre isso, porque de fato não é uma questão que a gente fala muito por aí. Então foi um diálogo bem importante para mim enquanto pessoa, mas também para mim enquanto profissional. Tanto Vou Te Contar quanto Santo de Casa tem um vlog aqui no canal, caso você queira ver mais sobre esses dois livros aqui.
Os próximos 2 livros que eu li também tem vlog aqui no canal, um vlog bem especial, porque eu ganhei esses 2 livros quando meu namorado me pediu em casamento no ano passado. E eu decidi ler esses 2 livros esse ano, porque a gente fez um ano noivinhos. Eu achei que foi o momento perfeito para fazer a leitura desses livros. O primeiro livro, então, foi 100 Sonetos de Amor, do Pablo Neruda. Também um soneto, a gente percebe que eu tô bem nessa vibe de ler poesias. E também marquei bastante coisa. Eu fiquei bem feliz de ter conhecido alguma obra do Pablo Neruda, porque eu queria ler há muito tempo, mas ao mesmo tempo eu não sabia por onde começar. Quando meu namorado me deu esse livro aqui, eu fiquei muito feliz e pensei, é agora que eu vou conhecer. Conheci, eu amei. Obviamente, eu não me identifiquei com todos os poemas, porque são 100, né? Mas eu amei mesmo as reflexões, o tom que ele traz, também bem apaixonado, bem semelhante a Flor Bela Espanca, inclusive. Fica a minha recomendação. E o outro livro foi Para Viver um Grande Amor, do Vinícius de Moraes. O livro eu marquei bastante coisa, mas não vai dar pra ver, porque a página já tá velhinha. Sim, esses 2 livros ele comprou em sebo, e eu amo o livro de sebo. E esse livro aqui eu amei. Eu li em um dia, literalmente, eu sentei minha bunda no sofá e li tudo. Esse livro, ele tem poesias, mas o foco principal são as crônicas. Eu amei as crônicas do Vinícius de Moraes. Amei mesmo, eu acho que ele traz algumas reflexões bem importantes, um tom irônico em alguns momentos, e ele também faz um retrato histórico do período em que ele vivia. Ele também fala sobre figuras como Portinari, o próprio Neruda também. Eu não sei se esse livro tá para vender, porque ele é de 82, se não me engano, mas se tiver, recomendo demais. E por fim, o último livro que eu li em fevereiro, na verdade, foi um dos primeiros livros que eu comecei no mês, que foi Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. Eu demorei um mês inteiro para ler esse livro, porque eu li em uma leitura conjunta com a Jessie, e olha o tanto que eu marquei. Eu adorei esse livro aqui. Foi meu primeiro contato com a Virginia Woolf e eu confesso que eu tava bem insegura para ler. Fiquei com muito medo de não entender, do fluxo de consciência me atrapalhar um pouco, mas eu amei a escrita dela, as críticas sutis, mas nem tanto, que ela faz em relação ao patriarcado, ao machismo, à posição da mulher também. E eu sinto que o fluxo de consciência me fez amar esse livro. Eu já li outros livros com fluxo de consciência, mas o que falar da Virginia Woolf, né? Tão conhecida por conta do fluxo de consciência. E esse aqui é um livro autobiográfico, que ela coloca memórias de sua mãe e de seu pai no livro também. Então foi bem interessante ler e pensar quem era a mãe dela, quem foi a mãe dela. Sabe aquele livro que você gostou tanto, que você não sabe o que falar sobre ele, você não sabe por onde começar? Então, Passeio ao Farol foi assim pra mim. Obviamente, no começo do livro eu fiquei um pouco perdida, eu demorei pra me entender na narrativa, entender quem eram os personagens, quem era o narrador, mas depois da página 80 por aí eu imergi demais nessa história. Não é à toa que nas primeiras 80 páginas aqui tem 2 citações somente, sabe? Então é um livro que talvez você precise reler em alguns pontos, reler capítulos inteiros, mas não desanime por conta disso, faz parte. Eu quase me desanimei por não estar entendendo, por ter que reler, mas ainda bem que eu estava numa leitura conjunta e a gente foi trocando opiniões sobre o livro e aí eu fui entendendo, reli, então releia se for o caso. Não tem problema você ficar na mesma página e ler a mesma página 3 vezes ou 5, igual aconteceu comigo, para tentar entender a história. É um livro que a gente precisa mergulhar, ler, reler e apreciar. E agora eu tô bem ansiosa para ler Um Teto Todo Seu e Mrs. Dalloway também, que são livros que estão na minha meta. E foi isso, esses foram os 8 livros que eu li no mês de fevereiro. Foram livros bem diversos, como a gente pôde perceber, e eu amei.
diversificar minhas leituras. Eu acho que isso foi muito importante para eu sair de uma ressaca literária, porque eu realmente não estava com paciência para ler. Então, eu li várias coisinhas ao mesmo tempo, li o que estava mais afim. É isso, espero que vocês tenham gostado. E conte aqui se você já leu algum desses livros, o que você leu em fevereiro também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!